Eu nasci aqui em Florianópolis. Os meus pais, eles se conheceram e casaram em Laguna e depois vieram para cá. E ele era comerciante, ficou uns 50 e poucos anos instalado aqui na rua Conselheiro Mafra, Casa Mussi. Os irmãos todos, né, voltados também para o comércio. E eu tenho 2 irmãos, um é médico, por 30 anos exerceu as suas atividades aqui no Tribunal de Justiça. E tenho uma irmã que é fotógrafa, chama-se a Joyce, e o José Alfredo. E nós moramos a vida toda na rua Nereu Ramos, número 30. E ali na frente tinha um grupo escolar, o Dias Velho, onde eu fiz o primário, né? E depois estudei no ginásio no Colégio Catarinense. Mas eu não gostava, eu não suportava de química, física, eu não entendia nada daquilo ali. E aí eu fui fazer o curso clássico lá no Catarinense. Depois esse curso, por ser deficitário, fechou e eu passei a estudar no Instituto Estadual de Educação. Depois acabei fazendo aquele curso Madureza, em que você fazia todas as cadeiras num ano e aquilo lhe habilitava a fazer o vestibular. E eu fiz um exame de teste vocacional e ali fui direcionado, foi sugerido de que eu poderia fazer jornalismo ou direito. Mas eu, assim, ainda quando estudante, gostava muito assim de assistir o Tribunal do Júri. E na época era de menor, não podia entrar, mas eu ficava já espiando pela janela e sempre já tinha um tipo de uma vocação, né? É um tribunal em que o povo é chamado para julgar o seu semelhante, né? A Constituição não deixa o juiz julgar. Então, o jurado, que são as pessoas do povo, eles não têm nenhum compromisso, nem com a doutrina, nem com a jurisprudência. A decisão dele é um exercício de consciência, ele tem que prestar contas só para a consciência dele. Então eu acho isso uma forma democrática da justiça, né? No lugar de você ficar na mão de um juiz, de um togado, né, o povo se reúne para julgar o seu semelhante. E isso é muito importante, porque de repente tem determinadas situações que agora falando como juiz, eu não posso dar um tipo de decisão, e o povo pode dar. Então, vou dar um exemplo, né? Um pai que chega em casa à noite e vê a sua filha no quarto chorando, e pergunta o que é que há, e ela diz que acabou de ser estuprada, né? Esse pai passa a mão numa arma e roda à noite atrás do algoz da sua filha e mata. Ele, se for julgado pelo tribunal do júri e for arguída a legítima defesa da dignidade da sua filha, da dignidade da sua família, da honra da sua filha, o júri pode absolver. Nós, juízes, não podemos. Por quê? Porque ele, ao matar no outro dia de manhã, a agressão não era atual, não era iminente, os meios usados na repulsa não eram necessários, não precisaria ele matar. Os requisitos de uma legítima defesa, nós juízes não poderíamos absolver, e o júri pode, né? Eu uma vez defendi uma senhora aqui em Florianópolis, em que o marido batia muito nela, e num sábado de manhã, ela estava com princípio de tuberculose, e fez uma feijoada, eles almoçaram, e ele foi dormir. Tiveram uma discussão e ela passou a mão num porrete e com ele dormindo, matou. E eu absolvi pela tese da legítima defesa da dignidade, mas o juiz não poderia absolver, porque não tem legítima defesa em quem está dormindo, né? Então o júri, né, oportuniza a sociedade de dar decisões que a justiça não pode. Então esse é o motivo, né, de que eu sempre gostei desse tribunal, que é o tribunal mais democrático,
que existe nesse país, o tribunal que o grande ministro Pedro Lessa, antes de falecer, disse que se tivesse a desventura de matar um seu semelhante, ele queria ser julgado pelo tribunal do júri, porque o jurado coloca o termômetro na axila do problema como ninguém. Então, todos nós somos juízes, né? Nós julgamos o nosso prefeito, o nosso governador, e isso transportado para a justiça eu acho muito bonito. Quando eu fiz o vestibular, em 72, você não fazia para direito, você fazia para o curso de áreas sociais. E depois, lá dentro é que você poderia optar por administração, por economia, por direito. Então, os 2 primeiros anos, eu fiz o curso lá na Universidade Federal de Santa Catarina, né? E depois é que passamos aqui para a antiga Faculdade de Direito, na Rua Estevão Júnior. E ali a gente estudava à noite e sempre gostei muito de jogar dominó. E nós, assim, às sextas-feiras, depois terminar da aula, nós jogávamos até assim, de madrugada, e o meu parceiro sempre foi o desembargador Volpato, né, que recentemente faleceu. E já naquela época, assim, os meus professores eram aqueles que eram desembargadores aqui, né, no Tribunal de Justiça. Desembargador Ungaretti, desembargador Tico Braz Fernandes, desembargador Xavier Vieira, Francisco Mai Filho, Ivo Cel. Então, quando assim me formei, comecei a exercer a profissão, já comecei a fazer defesas aqui nas câmaras criminais, nas câmaras civis, com os meus professores. E eu me formei no dia 17 de dezembro de 1976. E no dia 21, 22, 4, 5 dias depois, abri o meu escritório de advocacia, junto com o doutor Jaraguá, o doutor José Manuel Soares, que na época, assim, era o grande advogado do júri, com quem também, assim, aprendi muito no Tribunal do Júri, e fizemos as minhas defesas, assim, eu fiz mais ou menos em 20 anos de advocacia, cerca dos 150 defesas no Tribunal do Júri, e grande parte com ele, porque nós ficamos sócios por um longo tempo. O advogado que chega a juiz, o desembargador, né, é um acidente de percurso na vida do advogado. Quem é advogado, né? E eu nunca, assim, nunca me passou na cabeça de fazer, de vir para a magistratura ou para o Ministério Público. E eu cheguei ao tribunal por falecimento do desembargador Cid de Almeida Pedroso. Foi um grande magistrado, e ele faleceu numa sexta-feira à tarde, aqui em Tijucas. E aí, na semana seguinte, eles começaram a ligar: "Ô Jorge, vai, agora é a tua vez." E eu não queria muito assim, porque primeiro tem aquele processo na lista sexta, na OAB, depois o tribunal faz a lista tríplice, depois o governador escolhe, né? E eu não estava muito motivado. Mas assim, os meus amigos começaram a ligar lá para casa, e vai, e acabei, né, passando na lista sexta, aqui no tribunal. E a primeira vez que eu concorri para desembargador, eu até fui o mais votado, mas não fui o escolhido. Foi escolhido exatamente o desembargador Cid Pedroso, né? E aí, pelo seu falecimento, eu concorri, e aí sim fui nomeado pelo governador Wilson Kleinobin. Eu fui procurador-geral do município de Florianópolis, e quando o Cláudio Alves da Silva era o prefeito. E aí, quando terminou esse período na prefeitura, eu fui consultor jurídico do Estado num período muito curto, eu não sei se chegou a um ano e meio, e também fui chefe de gabinete do Procurador-Geral da Fazenda junto ao Tribunal de Contas, o doutor João Baier Neto, que havia sido meu professor de Direito Penal, também com quem aprendi muito, foi um grande amigo meu, também trabalhei com ele no Tribunal de Contas. De todos os meus cargos que eu exerci, talvez o mais fascinante, eu fui superintendente da Fundação Catarinense de Desenvolvimento de Comunidade, que era um órgão gestor, em que você lidava diretamente com os conselhos comunitários, com a comunidade. Foi uma experiência muito interessante para mim também. É uma experiência que
eu não tinha noção, assim, né? E eu disse ao governador, né, que eu iria cumprir atos meramente administrativos, né? Se tivesse alguma dificuldade em ter que decidir com o mundo globalizado, ele tinha ido ao Japão, que ele poderia ficar tranquilo de que iria cumprir uma agenda. Mas foi uma experiência muito boa. Tive oportunidade, na época houve uma seca no Oeste, instalei lá o governo por 2 dias, 3 dias, tive como governador a cerimônia de beatificação da Santa Paulina, né? E tive... Foi até lá? Sim, fui lá. Teve uma feira do setor calçadista, a maior da América Latina, em que aqui em São João Batista foram 120 expositores em São Paulo, e o governador Luiz Henrique pediu que eu estivesse lá presente. Bem diferente, assim. Uma situação bem diferente, né? De ser juiz o dia todo, mas gostei, foi muito bom. Nós saímos de um período autoritário, né, em que as nossas ferramentas de trabalho, o Código de Processo Civil, o Código Buzaide, que era de 73, o Código Penal de 40, né, e a Constituição Cidadã, ela trouxe novas ferramentas de trabalho em que o acesso das pessoas ao judiciário se tornou mais fácil, por exemplo, assim, com o Código de Defesa do Consumidor, com o Estatuto do Idoso, com várias leis que passaram a vigorar, que permitiram o acesso à justiça. E eu digo que isso é muito bom, porque isso só acontece num Estado democrático de direito e é um verdadeiro exercício de cidadania. Agora, o que eu penso é que nós estamos há 15, 16 anos de um novo milênio, e que nós precisamos ter uma justiça mais desburocratizada, mais ágil, mais transparente. Então, eu, quando presidi o Tribunal de Justiça, aqui em Santa Catarina, eu resolvi investir na cultura da conciliação. Porque eu digo assim, se deixar 2 pessoas sentarem e conversar, elas se acertam. Porque num processo, sempre alguém não tem razão. E o juiz não tem tempo para isso. Hoje no Brasil estão tramitando perto de 100 milhões de ações para cada 2 brasileiros ter um processo. E nós somos apenas 15 mil juízes. O que é que a sociedade mais reclama de nós, e com razão? É a demora na entrega da prestação jurisdicional. Agora, eu vou dizer para vocês, eu sou juiz de um tribunal superior. Você pode pegar os dados. Todos nós lá somos obrigados a julgar na faixa de 1.200 a 1.300 processos por mês. Será que eu não estou errando? Que o ideal é eu nunca errar, sendo um juiz, mas julgando 1.200 processos por mês. Então, o que eu sonho é que nós tenhamos uma transformação do judiciário, mas isso tem que ser de ordem cultural. Porque, por exemplo, assim, na Suprema Corte do Canadá, ano passado, eles julgaram por ano 95 processos. A Suprema Corte dos Estados Unidos, 145 processos. Eu julgo por mês 1.200. Eu e os meus colegas de área criminal lá, nós recebemos 400 habeas corpus por mês. Como não abre sábado e domingo, é 20 por dia e os 20 com pedido de liminar. Isso é humanamente impossível. A carga de estresse da gente é uma coisa que vocês não podem imaginar. Então nós temos que repensar. O judiciário não pode ser para isso. Nós julgamos coisas, digamos assim, o furto de um par de tênis, de uma caixa de cerveja, de um perfume. Para que no Brasil existe os juizados especiais criminais? Uma condenação de um juiz especial criminal cabe para a turma de recurso, mas isso não pode chegar lá em Brasília. Né? Aquilo lá, o tribunal, o STJ, foi criado na Constituição de 88 para ser a última palavra na matéria infraconstitucional,
para dar a última palavra na jurisprudência dessa matéria. Então é um tribunal de tese, não é para julgar essas coisas menores. Mas a Constituição, ela estimula a pluralidade de graus de jurisdição, né? Para que hoje uma decisão de um juiz, uma sentença, é um carimbo para um tribunal de passagem. E tudo está indo para Brasília. Então, e isso demora, e isso não é bom. Agora, essa mudança é de ordem cultural. Se o Parlamento Brasileiro, o Congresso, não lhes der ferramenta de trabalho desburocratizada, ágil, vai continuar assim. É uma experiência fascinante, porque é a participação do advogado, o que já há nos tribunais, pelo 5º Constitucional, né, que é reservado um 5º à nobre classe dos advogados e um 5º ao Ministério Público. Lá também no Tribunal Regional Eleitoral, essa oxigenação é importante, porque nos pleitos os ânimos são acirrados, né, as eleições, às vezes, há muita confusão, né? Especialmente, eu digo assim, a pior eleição para se fazer é a de vereador, porque é discussão de vizinho. Então, o advogado, que tem uma formação normalmente humanística, ele contribuir para uma justiça eleitoral, eu acho que é muito importante. Cheguei aqui no Tribunal de Justiça e fiquei 2 meses ou 3 meses em Câmara Civil, e depois fui para o crime. Fiquei a vida inteira em área criminal, mesmo depois que deixei a presidência, voltei para a área criminal, mas tudo onde tinha vaga. E cheguei no Superior Tribunal de Justiça, onde é que tem vaga? É na 5ª turma, na área criminal. Então, tem um colega meu lá que disse, Augusto, mas tu sabe esses artigos tudo aí do Código Penal de cabeça? Mas o estranho é que eu não soubesse, pois eu estou há 20 anos como advogado e 21 anos como magistrado só na área criminal, né? Então isso também é importante, porque a gente vai adquirindo experiência, né? Vai tendo oportunidade assim de estudar um pouco do direito comparado, de prestar um bom serviço ao judiciário. Aqui em Santa Catarina acho que são 110 comarcas, né, que nós temos aí no estado. E eu entendia que devesse voltar os meus olhos, como disse, para o 1º grau de jurisdição. A cada 45 dias eu instalei uma vara. Instalei, que foi assim, os advogados, né, a sociedade gostaram muito, a primeira vara de direito bancário. Nós instalamos essa vara com 12 mil processos e 5 juízes, fizemos assim, oficiais de justiça, e a matéria é repetitiva, porque é tudo igual, é cartão de crédito, é juro bancário. E depois de 10 meses, os juízes me procuraram, disseram, desembargador, nós não temos mais nenhum processo concluído para a sentença. Isso leva o quê? A especialização, né? Você veja, se na medicina há, né, o médico cardiologista, o radiologista, o médico ortopedista, né? Na engenharia, o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista, tudo vai para a especialidade. Por que o juiz tem que julgar tudo ao mesmo tempo? Seguramente ele não vai ser bom em todos esses assuntos. Então, eu sempre defendi a especialidade. E essa vara de direito bancário foi uma coisa tão importante que aí nós instalamos em Blumenau, instalamos em Joinville e hoje tenho a impressão que já deve ter em outras comarcas aí de Santa Catarina. Quando eu terminei a presidência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu ainda não tinha tempo, né, para aposentadoria. Então, continuei aqui porque no meu projeto de vida era, quando terminasse o tempo, voltar à advocacia. O que pretendo, se tiver tempo e Deus me permitir, ainda voltar a advogar e fazer ainda um júri, se tiver oportunidade. E essa obra de engenharia da minha chegada ao STJ eu devo ao ministro Paulo Galotti. O Paulo, nós sempre fomos muito amigos, né? E qualquer evento que havia a nível nacional, que os ministros do STJ
estavam presentes, ele me convidava e fazia questão que eu estivesse presente, e ali os ministros começaram a me conhecer, tudo isso, né? A primeira vez que eu me candidatei, eu fiz 5 votos, uma votação muito reduzida, né? E aí já na segunda vez, eu entrei em lista e foi nomeado um colega de São Paulo, o ministro Massami Ueda, e aí eu não queria mais, não, vou ficar aqui em Santa Catarina, e o Paulo, uma sexta-feira, foi lá em casa, vamos, aí resolvi me candidatar. E consegui, né, essa terceira vez. Eu, assim, como manezinho da ilha, tinha muito medo de não gostar de Brasília, porque eu tive que renunciar ao cargo de desembargador. E você imagina chegar lá e não gostar, isso ia ser uma tragédia, né? E aí decidi que tinha que levar minha família. Ficar na ponte aérea toda semana, achava que isso ia ser, além de desgastante, você para estudar o processo, tudo isso, né? Em área criminal, um habeas corpus entrando lá num sábado, no domingo, não estando em Brasília. Então eu conversei com a minha família e eu disse, olha, vamos para lá para ficar, né? E eu, assim, estou lá há 9 anos, nós gostamos muito de Brasília, né? É uma cidade em que a parte cultural, né, o clima do Cerrado, né, shows, a gastronomia de Brasília hoje é muito, não perde para nenhum lugar do Brasil, né? Os colégios, a minha filha estuda num colégio muito assim, rigoroso, e isso eu tenho certeza que para ela no futuro vai ser muito importante, né? E de vez em quando também penso em está chegando a hora de descalçar a chuteira, né? E se a hora que entender de desvestir a toga, quero voltar para cá, né? E quem sabe ainda, se tiver tempo, ainda voltar a advogar. Então essa chegada lá no STJ foi assim, é um tribunal que te dá todas as condições para te exercer a tua atividade, né? Nós temos uma assessoria muito boa, são 3.500 funcionários na sede, é uma cidade, né? Você pensar lá, a rede bancária no subsolo, o número de restaurantes, a biblioteca, o STJ é um tribunal de primeiro mundo, né? Comparando com o Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal que foi o primeiro que foi instalado em Brasília, é um tribunal antigo, as dependências está na hora de ser construído outro, né? O nosso é um projeto do Niemeyer, é um tribunal muito moderno, que te dá todas as condições para te exercer a tua atividade. Agora, o problema é aquilo que disse para vocês, que é o volume, né? Hoje se fala muito em aumentar o número de ministros, nós estamos em 33, já se fala até em chegar em 55, né? Porque é a última palavra na matéria infraconstitucional. É o tribunal que julga o dia a dia da tua casa, julga os teus problemas do Código de Defesa do Consumidor, e é por isso que ele é cunhado, chamado de Tribunal da Cidadania. O Tribunal de Santa Catarina, né, especialmente pela retidão, pela transparência dos seus julgadores, é um tribunal que tem, o Tribunal de Santa Catarina, nas cortes especiais, tem muito respeito, né? Especialmente, digamos assim, até pela tradição. Nós já tivemos outros ministros catarinenses na Suprema Corte, o ministro Galotti, né? No Superior Tribunal de Justiça, o ministro Hélio Mozo, o ministro Paulo Galotti. Hoje é um Estado, veja vocês, que pelo tamanho nós temos 2 ministros lá, né? Tivemos o desembargador Trisotto como também convocado, agora o desembargador Nelson Schaeffer Martins. Isso é o que é? Isso é um prestigiamento da magistratura do nosso Estado perante as Cortes Superiores. O Tribunal de Santa Catarina é muito bem ranqueado em termos de judiciário brasileiro.